Oi, galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale e hoje nós vamos de história, mas quero agradecer a participação de vocês. Tô muito feliz porque o canal Resenhas da Ale está sendo assistido em muitos lugares. Hoje eu recebi um e-mail de uma africana, fiquei muito feliz, gratidão, gratidão, o meu grande olá, né? Para as pessoas da África, nossos irmãos, né, meus irmãos de sangue, porque sim, sou uma pessoa negra de descendência africana, e ela me mandou um e-mail e eu quero contar a história dela. Mas primeiro vamos aos recadinhos. Gente, tá uma loucura. Tô tentando gravar várias vezes, não tô conseguindo, porque eu tô. Gente, parece bobagem, mas eu tô misturando o inglês um pouco com o português. Tem gente que é assim, né? Aí volta pro Brasil, eu não. Qual é aquela palavra em português que eu não me lembro, gente? Não, é porque aqui em casa é só inglês, né? Quem não sabe, a produção não fala português. Então, assim, eu tava conversando com ele quase agora, explicando que eu ia vir pra cá, né? Gravar o vídeo pra vocês. E eu comecei a falar um pouquinho inglês aqui, mas vamos voltar pro corpo, porque a pessoa é bilíngue. Bilíngua. Bom, você é inscrito no canal, se você não for inscrito, se inscreva no canal, vai lá, aperta lá e se inscrever-se. E quando você aperta, aparece o sininho, clica lá em todas, porque você recebe a notificação toda vez que um vídeo for postado. Na maioria das vezes, quando o vídeo ele é publicado, eu estou lá no chat. Então você vai lá pro chat pra gente bater um papo, tirar algumas dúvidas ali da história, né? Às vezes também você quer falar alguma coisa, vamos falar ali no chat. Tem sempre as meninas ali conversando, é tão gostoso, é muito legal. Vai pro chat então, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Eu não nasci na África, mas eu sou de descendência africana, né? Então, assim, um beijão aí pro pessoal da África e bora lá contar a história da nossa amiga. Vou dar o nome dela de Daya, tá bom? Boa tarde, Alê. Eu sou africana e muito fã do seu canal, Resenhas da Alê. Tenho assistido seus vídeos e há vários comentários dos seus inscritos. Às vezes, gente, pode ser que ela seja, a linguagem dela seja o português, né, de Angola. Ela não falou aqui exatamente o país, mas geralmente é Angola que tá assistindo lá o canal Resenhas da Ale. Ah, vocês perceberam? Olha só, ó, aqui é o e-mail. Adivinha com o que eu estou gravando? Com o meu celular que eu ganhei do husband. My husband. Então eu tô lendo aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? O e-mail, você tem o e-mail Resenhas da Alê? Se você não tiver, vou deixar passando aqui agora. Manda a sua história. Ó, meu e-mail tá assim, ó, cheio de história para contar. Vamos continuar. Eu estou te escrevendo porque preciso da sua opinião em relação ao meu relacionamento. Conheci um turco dos seus 43 anos num app. Diz ser solteiro e que nunca se casou. Ele trabalha como gerente do banco e não tem filhos. Eu sou divorciada e com 2 filhos. Ele me falou que tinha um sonho de ser pai e gostaria de realizar esse sonho, nem que fosse para lhe dar um filho depois de casado. Então eu concordei em fazer esse filho depois de casarmos, e ele sempre faz questão de me lembrar desse desejo. E quando eu li aqui já achei que era outra história, né? Que o cara queria filho, mas não queria casar. Esse aqui, ele, além de falar que vai casar, ele quer ter filhos, né? Ele me falou que tinha um sonho de ser pai e gostaria de realizar esse sonho. Bom, fomos conversando no WhatsApp por mensagens de texto e por chamada de vídeo. Salientar que as chamadas de vídeo não levam muito tempo, porque o inglês dele é bem pobre. E nessas conversas ele foi me convidando para nos conhecermos na Turquia.
concretamente em Istambul, que é onde ele vive. Ele disse que pagava o meu voo de ida e de volta, o hotel onde eu ficaria caso não queira ficar na casa dele, lembrando que ele vive sozinho na cidade, a mãe dele vive na aldeia e todos os fins de semana ele tem passado lá com a mãe, porque também tem negócios dele de agricultura e a irmã é casada e vivendo na Alemanha. Eu disse que iria em novembro e que ele poderia se organizar melhor financeiramente para poder cobrir as minhas despesas. Ele me disse que que eu não precisava me preocupar com valores porque ele não tem dificuldades financeiras, que era só para decidir a data e ele compraria os bilhetes na hora. Falei que não era fácil viajar assim do dia para o outro. Não era, gente. Para a Turquia piorou. Num país que não conhecia para encontrar alguém que conheci na internet. Ela tem consciência. E ele disse que podíamos continuar a conversar, até eu confiar nele e decidir viajar. Procurei saber se ele podia viajar para o meu país e ele disse que poderia viajar se eu quisesse, mas que seria melhor eu ir para a Turquia. Ale, será que dá para confiar nesse turco? Você já ouviu falar do Valeu? O Valeu, ele é uma gorjeta, né, que você dá para o canal Resenhas da Lê. Aliás, você dá para mim. Se você quiser dar essa gorjeta, você clica nesse cifrão aí e você pode doar qualquer valor, a partir de R$2. Se você não quiser fazer essa transação pelo YouTube, que é seguro, tá, gente? Mas se você não quiser fazer pelo YouTube, você pode dar sua gorjeta através de Pix, que é esse Pix aqui, que é o e-mail do Resenhas da Lê. Tá bom? Se você puder colaborar com o canal, se você puder colaborar comigo, eu agradeço. Deixa sua gorjeta aí pro canal Resenhas da Lê. Vamos voltar para a história. Então, galera da resenha, eu tô acostumada a ver quando começa o vídeo desse lado aqui no celular, né? Aqui começa embaixo. Esse é um Galaxy S, não sei das quantas. Bom, enfim. Então, galera, eu respondi o e-mail para ela, então eu gostaria que vocês interagissem, porque eu mandei a resposta para ela. Mas, de repente, eu posso estar errada, ou vocês têm outros direcionamentos para passar para ela. Porque, ao meu ver, eu vou até falar para vocês o que eu falei, tá? Então, lá. Boa tarde, Daya. Obrigada por estar no canal, my sister. Então, Daya, vamos levantar alguns pontos primeiro que irão justificar a minha opinião final. Idade, 43 anos, nunca foi casado. Pra mim, tá, gente? Ou é mentira ou tem algo de errado com ele. Por quê? Porque geralmente os turcos, eles têm uma tradição, principalmente em relação a casamento. Então vai ser muito difícil você ver um turco com muita idade e solteiro, porque existe essa questão do casamento. Nem que ele tenha sido casado pelo menos uma vez, mas existe essa tradição do casamento. Eu sempre estou de olho no canal Sobrevivendo na Turquia, que é da Dani Borgione, e fiz uma pesquisa também em outros canais turcos, porque na realidade eu não tenho, né, essa experiência com a questão da Turquia, mas eu fiz algumas pesquisas e eu chequei que os turcos, eles têm tradição de casarem cedo, né? Ou eles noivam, né? E aí quando o cara noiva, aí às vezes ele tá estudando, ele tá trabalhando fora, ele é um engenheiro, ele tá em viagem, por isso que ele não casou. Então, assim, é muito estranho ele nunca ter casado, ele tem 43 anos. Ou ele tá mentindo, na minha opinião, ou tá acontecendo alguma coisa de errado. O que vocês acham? O que vocês acham? Gente, tá um problema assim.
Tá o problema, a minha linguagem. Segundo, inglês pobre não precisa saber inglês para fazer chamada de vídeo. Um dos propósitos da chamada de vídeo é permanecer mais tempo que você puder para checar se realmente a pessoa com quem você está falando é a mesma do vídeo, né? Então, assim, bem, que eu acho também, gente? Dificilmente uma pessoa, né, que é bem financeiramente, que tem ali seu negócio, que mora em Istambul, né? Porque, se eu não me engano, Istambul não é a capital da Turquia. A capital da Turquia parece que é Ankara, né? Ou Accra, uma coisa assim. Mas Istambul, ela é muito conhecida. Istambul é uma região muito turística, né? E uma pessoa bem posicionada, como ele diz ser, né? Bem posicionada por questão financeira e pelo próprio lugar onde ele mora. Não saber inglês, ter um inglês pobre é o meu, né? Que moro num país onde não é exigido a língua inglesa, né? Porque por vários motivos, mas esses tipos de lugares, Istambul, né? Alguns lugares bem famosos, geralmente as pessoas sabem falar inglês. Eu não sei, gente, o que vocês acham? Vocês aí que estão dentro, né, dessa questão do namoro online, conhecendo as pessoas online, ouviu história. Istambul, as pessoas falam inglês assim? Eu acho que fala. Pelo que eu vi nos outros canais também, não é que eles falam perfeitamente, mas o inglês não é tão pobre. Aliás, se eu não me engano, a Daya, ela fala inglês, né? Ela fala inglês. E Turquia não falar inglês? Não sei, acho meio esquisito. O que vocês acham? Eu não recomendo, né? Eu falei para ela assim, bem, eu não recomendo você ir para a Turquia. Se ele realmente estivesse interessado, ou se realmente ele está interessado, então ele que venha até você. Eu não confio nessas informações, mesmo porque sabemos o quão diferente é a cultura, né? E a aceitação dele referente a mulheres divorciadas e com filhos. Então, gente, é uma cultura muito forte mesmo em relação à aceitação de estrangeiros e ainda divorciada e com 2 filhos. Eu não estou sendo preconceituosa, jamais, porque eu tenho uma filha, né? Nunca fui casada com o pai da minha filha, mas eu tenho uma filha, não sou uma pessoa preconceituosa. Mas a gente tá falando de Brasil aqui comigo, mas não estamos falando de Turquia, né? Turquia, mulher, porque nesses lados aí todo mundo sabe que mulher tem data de vencimento. Um homem solteiro, olha só, um homem solteiro casando. Turquia, tá, gente? Isso não é minha opinião. Isso aí são vídeos, são canais como a Dani Borgione, vídeos aí de pessoas que vivem na Turquia, que já se relacionaram com turco, com família turca, falam. Ela é estrangeira, africana, né? Pele negra, que a gente sabe como que é, né? Eu sei como que é isso, mas nunca me relacionei com turco, mas nós conhecemos a cultura, mulher negra divorciada com 2 filhos. Numa cultura como é uma cultura linda, mas eles têm aquela questão de turco casar com turco. Quando casa com estrangeiro, tem todo, né, um arranjo ali, gente. Então não vamos ser hipócritas, né? É complicado essa mistura de cultura, diferente de um americano, né? Nós sabemos aí que existe sim o racismo, mas é diferente a cultura americana. É uma mudança? É, mas é diferente. Lá são tradições, religião, tudo misturado ali, né? Então, aí eu falei pra ela assim, ó, diferente cultura, da aceitação da família, né? Às vezes o cara até aceita, mas a família aceitar, né?
a questão dos filhos, não dá para mascarar essas diferenças. Ele te mostrou algum... Aí eu falo, né? Não dá para mascarar. É isso. A gente sabe como que é, infelizmente é assim. Aí eu falei para ela assim, ele te mostrou algum documento que comprove que ele é turco? Muitos dizem ser turco, mas são de outras regiões, na qual a cultura é mais restrita ainda. É mais restrita. Gente, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar na descrição o canal do Sobrevivendo na Turquia e vocês vão ver como ela é realista referente a essas diferenças culturais das pessoas de lá, né? Do lado de lá, do lado da Turquia, Iraque, todos aqueles lados de lá, tá bom? Aí, galera, eu enviei para ela um vídeo, né, sobre essas diferenças culturais, falado por outra pessoa, um vídeo de outro canal, para ela verificar e testificar o que eu estava falando. Gente, eu estou aqui para dar alertas e para falar para vocês, porque muitas vezes a pessoa não tem o mesmo conhecimento que eu tenho, e mesmo porque eu tô aprendendo muito com os comentários, eu leio os comentários, então geralmente eu lanço algumas coisas aqui dos comentários, e nós já tivemos essa temática aí de diferença de cultura, que foi o vídeo referente ao indiano. Vocês lembram desse vídeo? Vou deixar aqui no card para vocês, quando vocês terminarem esse vídeo, vou deixar aqui no card, ou vou deixar na descrição do vídeo também. A cultura, diferentes culturas, ela pesa muito. Gente, eu tô aqui, mas eu sinto a diferença da cultura. E olha que o meu marido, ele é negro, né? A diferença é porque ele é americano e eu sou brasileira. E existe uma diferença muito significativa, né? Porque se eu não parar para olhar, eu tenho aí uma crise, né? Eu tenho uma crise, mas levando em consideração a cultura, algumas coisas você começa a analisar mais friamente para poder conviver, né? Então é isso. Agora imagine cultura como a cultura asiática, né? A cultura desses lados aí do Oriente Médio. Então, gente, não é fácil. É fácil eu falar, ai, vai correndo, tudo, vai ser feliz. Eu sempre apoio vocês, mas eu peço a vocês que analisem tudo. Tudo. Pra quê? Pra não deixar lá a sua casa, sua família, né? Pegar os seus filhos e ir para um país que você não conhece a pessoa, não sabe como que ela age, não sabe como a família dela, como essa aceitação em relação à família. Então é isso. Eu tô aqui para contar as histórias legais, eu estou aqui para contar a história triste, para dar alerta e para fazer vocês open mind, né? Eu abrir a mente, mergulhar mais fundo. Ah, Alessandra, mas é o turco que eu quero. Então tá bom, vamos lá. É o turco que você quer? Vai estudar mais sobre a Turquia. Ah, Alessandra, mas por que ele não pode estudar mais sobre a África? Porque é você que tá indo para a Turquia, não ele que tá indo para a África. Vocês concordam comigo? Quando você está indo para o outro país, você precisa saber muito mais, principalmente se você tem crianças, e ela tem duas crianças. Eu agradeço por vocês terem ficado até o final, peço a vocês que deixem seus comentários, o que vocês acham dessa questão das diferentes culturas, né? E nesse caso, que seria uma cultura mais restrita. E é isso, gente. O importante é entrar consciente, né? A gente não, assim, não que a gente vai saber, vai prever o futuro, mas entrar consciente, sabendo que pode haver divergências, já há divergências no casamento, né? Quando as pessoas são da mesma cultura, imagine quando são de culturas diferentes. Lembrando que é preciso se certificar se esse homem é quem ele diz ser. Por quê? Porque nós sabemos que pro lado de lá existem problemas, né? Existem problemas de tráfico humano,
Existem problemas de pessoas que ficam sendo mantidas em cativeiro. Vou deixar aí o canal da Dani Borgione aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão ver como que é o negócio, tá bom? Mas o meu beijo para todos vocês, todas as nacionalidades. O importante é se respeitar, né? O importante é você aprender, né, sobre o outro. Aprenda sobre o outro. Se der para você, beleza, mas se certifique primeiro que é preciso você estar segura. Tá bom? Tchau, fica com Deus. Eu na minha nova câmera. I don't really know what comes next. I'm just doing my best.